Você já vivenciou algo tão surreal, desolador e inexplicável que você se recusou a acreditar na realidade? Algo tão impactante e inefável que depois dessa experiência sua cosmovisão jamais foi a mesma? Convido você a embarcar comigo nessa incrível odisseia pelos cantos mais recônditos da mente humana. Saudações, cavalheiros, bem-vindo aqui ao Congresso da Nova Masculinidade. Eu sou o Viking de Óculos e hoje o tema da nossa palestra será os transtornos de personalidade do Cluster B. Antes de entendermos o que são esses transtornos e como eles impactam na vida de uma pessoa, especialmente do homem, em relação aqui com o Congresso, a gente precisa definir o que é uma personalidade. As definições são vastíssimas, são inúmeras. E para poupar tempo, vamos pegar uma definição aqui que é um pouco mais comum. A personalidade é a soma do temperamento, que é biológico, e do caráter, que é social, a experiência que o indivíduo tem na sociedade, na cultura, dentro do seio familiar. E essa combinação gera características psicológicas que vão afetar a maneira como o indivíduo toma decisões, a maneira como o indivíduo pensa, como ele interage com o próximo, as relações interpessoais, entre outras coisas, como ele age. E quando esse conjunto de fatores psicológicos se tornam disfuncionais, inflexíveis, causando dano ao próprio paciente e ou ao outro de maneira duradoura, nós temos um transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade se dividem em três grupos. O grupo A, dos excêntricos, esquisitões, pessoas que têm um comportamento muito dissonante do que é esperado na sociedade. São os indivíduos esquizoides, esquizoafetivos e o indivíduo com transtorno de personalidade paranoide. Nós temos também o cluster C, que são indivíduos fóbicos, muito ansiosos, geralmente têm dificuldades em quebrar regras. E nesse grupo de transtornos nós temos os evitativos, os obsessivo-compulsivos e os indivíduos com transtorno de personalidade dependente. E temos, por fim, o grupo B, tema da palestra. São indivíduos dramáticos, imprevisíveis, altamente lesivos para os filhos e os parceiros, indivíduos impulsivos, indivíduos manipuladores, muitas vezes extremamente extrovertidos, indivíduos que ocupam cargos na política, indivíduos que vão estar presentes em atores, atrizes, na ala artística de uma forma geral, no teatro. São pessoas que podem estar envolvidas em posições de liderança nas igrejas, porque são pessoas que têm um gingado social muito grande, né? Pessoas que têm uma grande habilidade de convencimento, pessoas que não têm timidez. Timidez muitas vezes é uma palavra inexistente no vocabulário de pacientes com esses transtornos. É importante ressaltar que esse grupo de transtornos já saiu há muito tempo da esfera da psiquiatria e psicologia e começou a ser abordado por outros grupos, como por exemplo o movimento político A Voice for Men, fundado por Paul Whelan em Massachusetts. Por que razão um movimento político que luta pelos direitos dos homens e meninos falaria a respeito de um tema concernente primariamente à psiquiatria? E a razão é muito simples. Pessoas com esses transtornos, especialmente os indivíduos com um transtorno de personalidade borderline, vão causar grandes estragos na vida do ex-parceiro, especialmente após um divórcio. E a gente pode citar aí alienação parental, falsa acusação de assédio, falsa acusação de estupro de vulnerável, campanhas difamatórias que podem terminar em desemprego, em linchamentos e coisas desse tipo. Então vamos falar aqui a respeito do primeiro transtorno, que é o transtorno de personalidade narcisista. Segundo a mitologia grega, Narciso era um homem belíssimo, filho do deus do rio Cefiso e da ninfa Liríope.
A revelação do oráculo era clara. Narciso jamais poderia ver o reflexo do seu próprio rosto. Narciso então deitou-se na beira de um rio e, hipnotizado pela própria beleza, lá permaneceu até definhar. Se a gente se basear nessa lenda, a gente vai achar que o indivíduo narcisista é aquele indivíduo um pouquinho egocêntrico, que se ama demais, que é fascinado a respeito de si próprio, da sua inteligência, da sua aparência, mas o buraco é muito mais embaixo. O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno gravíssimo, ele tem impactos extremamente negativos no parceiro ou nos filhos. Ele pode, por exemplo, causar estresse pós-traumático complexo. Uma mãe com esse referido transtorno pode gerar nos filhos o transtorno de personalidade histriônica ou borderline. E viver com essas pessoas é muito difícil, porque você tem que estar sempre pisando em ovos. Antes da gente ver aqui as características do transtorno de personalidade narcisista, vamos ressaltar algo muito importante. Com frequência, esses transtornos se sobrepõem. Então é comum, por exemplo, um indivíduo que tem transtorno de personalidade narcisista e também tem uma comorbidade, que é um transtorno que ocorre de modo simultâneo, como, por exemplo, o transtorno borderline. Algumas pessoas alegam, alguns estudiosos, que 30% dos indivíduos com transtorno de personalidade borderline também sofrem de transtorno de personalidade narcisista. E quando existe uma comorbidade, a gravidade dos sintomas tende a ser diferente, o impacto nas relações interpessoais também é muito diferente, e o modo de lidar com esse indivíduo também é diferente. Então tem que manter isso em mente, que um transtorno raramente ocorrerá de forma isolada. Bom, um narcisista, apesar de ter uma grande falta de empatia pelo próximo, que é um dos critérios inclusive do DSM, é um indivíduo muito bom em se mascarar perante a sociedade. São indivíduos frequentemente ultramoralistas, ou mais corretamente falso-moralistas. São indivíduos que podem fingir humildade a fim de obter o suprimento narcísico, que é a atenção, a adoração. São indivíduos que não aceitam críticas. Eles podem ficar com raiva ou se tornarem vingativos caso você os critique, especialmente em público. São indivíduos obcecados em dar conselhos. Ele acredita que a visão de mundo dele é sempre superior e ele está sempre aconselhando o próximo, mesmo que ele esteja dando conselhos a respeito de um assunto sobre o qual ele nada sabe. São indivíduos que têm fantasias de poder ilimitado, de amor perfeito, de riqueza, de inteligência suprema. São indivíduos que tendem a buscar grupos nos quais eles serão o centro das atenções. Muitas vezes forma-se relações de codependência entre indivíduos que têm uma necessidade muito grande de validação externa, ou indivíduos que são muito tímidos, e o narcisista se coloca ali como o rei, o salvador, muitas vezes aquele indivíduo que é a cola que une os outros indivíduos do próprio grupo. Se existe um traço marcante no narcisismo que também ocorre em todos os outros transtornos de personalidade do cluster B, é a inabilidade em assumir culpa pelos próprios erros e uma capacidade estarrecedora de bancar a vítima. Quando o narcisista faz uma vítima, ele geralmente usa campanhas difamatórias com suas habilidades sociais muito lapidadas para convencer todas as pessoas que ele é a vítima e o outro o vilão, o maldoso, o perpetrador. E isso gera uma sensação de injustiça muito grande, porque pensem bem, uma pessoa foi vítima de um indivíduo que pode quase beirar a sociopatia, porque os transtornos ocorrem ao longo de um espectro. E o fim do espectro do transtorno de personalidade narcisista geralmente está ali esbarrando com a psicopatia. Então são indivíduos extremamente perigosos, extremamente lesivos, e o efeito deletério
que esses indivíduos exercem sobre o outro não se dá apenas nas relações conjugais, mas também, especialmente, nas relações entre pais e filhos. Vamos dar uma olhada nos critérios do DSM-5 para o transtorno de personalidade narcisista. De acordo com o DSM-5, indivíduos com transtorno de personalidade narcisista apresentam a maioria ou todos dos seguintes sintomas, normalmente sem qualidades ou realizações compatíveis. 1. Grandiosidade, com expectativas de tratamento superior aos outros. O narcisista quer ser tratado como especial e ele quer ser respeitado mesmo quando ele não respeita o próximo. Existe uma grande hipocrisia no comportamento desses indivíduos. Eles não respeitam, mas exigem respeito em retorno. 2. Fixação por fantasias de poder, sucesso, inteligência, atratividade, etc. É normal o narcisista sempre se comparar com pessoas de alto escalão, porque o narcisista age muito na comparação. Ele se compara de modo favorável a pessoas de grande poder, grande status, e costuma focar apenas naquilo que o outro tem de ruim, a fim de desvalorizá-lo. Porque assim que ele desvaloriza o outro, ele automaticamente se coloca em uma posição de superioridade. Necessidade constante de admiração pelos outros. É importante ressaltar que a autoestima do narcisista é validada através da atenção de terceiros. Então ele precisa de outras pessoas para poder se sentir bem. Ele não consegue se sentir bem consigo próprio. Senso de direito a tratamento especial e obediência de outras pessoas. Então é aquele tipo de pessoa que pode tudo e você nada, e a vontade dele sempre vai sobressair. Exploração de outros para obter ganho pessoal, relembrando que narcisistas são excelentes em fingir falsa humildade para chegar em posição de poder, em posição de status. Então a gente tem que prestar bastante atenção nas atitudes e não no que aquele indivíduo diz. Falta de interesse em simpatizar com sentimentos, desejos ou necessidades dos outros, o seu problema sempre será menor que o dele. Sempre. Intensamente invejoso dos outros e a crença de que outros também têm inveja deles. Então é muito comum o narcisista acreditar que ele está sendo invejado por outras pessoas, mas na verdade ele é quem sente inveja. E 9, atitude pomposa e arrogante. Lembrando novamente que a falsa humildade pode mascarar essa jactância apresentada pelo narcisista. Se o indivíduo adulto com a personalidade formada, capaz de se defender, capaz de, por exemplo, pegar suas trouxas e sair daquele lar abusivo, o transtorno de personalidade narcisista já causa danos indeléveis, imagine então os danos que esse tipo de comportamento causa em uma criança que é indefesa, não tem para onde correr, não pode acionar as autoridades e com o agravante de que vivemos em uma sociedade em que mesmo em casos de abusos e severos maus tratos, a guarda tende a permanecer com a mãe. Que vivemos em uma sociedade em que filhos são objetos. Os danos são muito profundos e vamos analisar aqui agora quais são os traços da mãe narcisista e o impacto que isso causará na vida dos filhos. Mães narcisistas geralmente apresentam os seguintes comportamentos: relacionamento competitivo com os filhos, inveja dos filhos, tendência em se considerar sempre a vítima, criticam os filhos de modo excessivo, nada que os filhos fazem é bom, nada que eles fazem presta. Colocam a culpa de seus fracassos e limitações na prole, não respeitam a privacidade dos filhos, podem mexer em suas gavetas, seus celulares, não aceitam que os filhos tenham relacionamentos durante a adolescência, não aceitam que os filhos tenham amigos, são mães extremamente controladoras, com frequência escolhem um dos irmãos para ser o favorito, o elogiado. Isso é chamado de filho dourado, enquanto escolhem um bode expiatório que será o responsável por tudo de ruim que acontece dentro do lar.
É muito comum também que uma mãe narcisista dê aos filhos responsabilidades indevidas para a idade. Já com 10 anos, os filhos são responsáveis por lavar, cozinhar e fazem muitas vezes o papel de uma empregada doméstica quando deveriam estar se devotando aos estudos. Mães narcisistas também têm o hábito de cortar o cabelo das próprias filhas sempre muito curtinho, porque a jovialidade e juventude das filhas causam grande inveja nessas mães. Na reportagem do Fantástico, uma das depoentes falou que sua mãe, assim que viu os seus seios começando a se desenvolverem, começou a agredi-los com muita frequência, porque os seios em desenvolvimento na filha causam com muita frequência uma grande inveja na mãe que já está adentrando o período de velhice. Comparam os filhos com outras pessoas, geralmente de modo negativo, distorcem a realidade conforme conveniência, têm comportamentos instáveis e comportamentos de morde e assopra, e isso gera no filho uma sensação de insegurança, porque ele nunca sabe quando a mãe será uma mãe boa ou quando ela irá explodir. Xingam, humilham e praticam abusos verbais, muitas vezes xingamentos do pior calão, e todos esses comportamentos geram nos filhos sintomas que podem atrapalhar a sua vida no momento futuro, não apenas laboral, mas também conjugal, social e a relação que o indivíduo tem consigo próprio. Filhos de mães narcisistas tendem a exibir os seguintes sintomas: necessidade de agradar as pessoas, baixa autoestima, ausência de identidade, não sabem ao certo quem são, do que gostam ou no que acreditam, ansiedade, depressão e ataques de pânico, dificuldade em criar vínculos saudáveis, tricotilomania, isto é, arrancar os próprios cabelos, sexualidade precoce, compulsão sexual, entre outros efeitos muito deletérios. Nem sempre seus pais são seus protetores, são as pessoas que te amam, não. Geralmente, infelizmente, a sociedade está cheia de predadores sociais. Do tipo minha mãe. Meu pai, o meu falecido pai, já era mais estourado. Agora minha mãe não. Minha mãe sempre foi uma víbora, né? Sempre foi uma víbora em pele de cordeiro. Todo mundo sempre achou, pobre fulana tal, pobre fulana Araci, pobre fulana não sei o quê. Entendeu? Ela se fazia de passar de coitada, de vítima, de azarada, né? Aí todo mundo fazia as coisas por ela. Minha mãe sempre foi assim. Minha mãe sempre bancou a pobre coitada, né? Quando na verdade a pobre coitada eram as filhas. Porque eu não pude nem continuar meu tratamento contra escoliose, né? Eu tive que procurar trabalho, né? Para minha mãe continuar dar dinheiro para sustentar o cafetão do meu falecido pai. E o pior, ela pegava, né? Ela pegava e prostituía as filhas, como pro próprio pai, né? Pro meu pai, meu falecido pai, né? A minha irmã mais nova, ela se lembrou de passagens, né? Que ela não queria que o meu pai desse banho nela, ele tirando a roupa dela à força, ela quando era criança. Eu tenho fotos assim de quando eu era bebê, deu pelada, né? Visualizando bem a genitália. Bem, eu sempre me passaram por louca. Minha mãe sempre pegou, meus pais sempre me chamaram de doente mental e etc. Também, quem pode ser normal numa família dessas? Quem poderia ser normal? Quem poderia ser normal? Olha, fiquem de óculos. Na verdade, são 3 irmãs. 3 irmãs, eu sou a mais velha, tem a do meio, né? A do meio que não faz tratamento, que minha mãe quer que se morra. Ela tá com problema na tireoide, e tem a mais nova, que é a filha dourada e mais inteligente. Aí a gente tá com a nossa mãe, aonde eu estava morando, por quê?
porque a minha mãe estava recebendo a pensão do falecido e dando, assim, dilapidando o patrimônio familiar. Como a gente viu que a interdição era cara, a gente pegou, né, principalmente a mais nova, que é mais esperta, né, e que a minha mãe antigamente botava eu e a mais nova, nós duas, uma contra a outra. Ela fazia que nem o assassino de Caio Pano, de Agatha Christie, né? Infelizmente, a única coisa que uniu eu e minha irmã mais nova foi meu câncer, né? Teve que acontecer uma coisa trágica dessas para unir eu e minha irmã mais nova. No final de 2015, ela pegou e contou todas as maldades que minha mãe fez contra mim, inclusive que minha mãe pegava, usava a minha irmã mais nova, desde menor para roubar meu dinheiro, né? Para roubar meu dinheiro, né? E falava que eu era fútil, né? Que minha mãe é uma víbora. É uma víbora. Ela sempre teve inveja da juventude, da beleza das filhas. Sempre foi uma bruxa. Uma bruxa. Eu achava, ela reclamava, eu achava, sei lá, eu pensava, por que minha mãe não me ama? A partir dos 8 anos, eu tive que praticamente me criar sozinha. Meus pais, assim, só configuravam como pais na certidão de nascimento, só pagavam colégio, e eu tinha que cuidar de mim, proteger a mim e a minha irmã do meio. Não é à toa que a gente pegou e enlouqueceu mesmo. Vamos agora entender o que é o transtorno de personalidade histriônica. Histriônico significa dramático, excessivamente emocional. E antes da gente estudar um pouco sobre o tema, eu quero fazer a vocês uma sugestão. Eu vou ler aqui, de modo resumido, quais são os sintomas de pessoas que exibem esse transtorno, e à medida que eu for lendo, eu quero que você tente imaginar alguém que você conhece, porque certamente você conhece uma ou mais pessoas que se encaixa nesse transtorno extremamente lesivo. Vamos lá. Como identificar um histriônico? Desejam ser o centro das atenções. Não têm bom senso sobre o que devem ou não falar. São sedutores e flertam com mais frequência do que o usual. Mentem ou distorcem a realidade todo o tempo, mas de maneira muito convincente. Consideram as relações mais íntimas do que elas são. São sugestionáveis, mudam de opinião muito fácil conforme o grupo em que estão. Vitimam-se com frequência e raramente assumem responsabilidade pelo que fazem. Mudam de humor rapidamente, podendo estar alegres e contentes e logo tristes ou raivosos. São impulsivos e costumam se tornar briguentos, promíscuos, escandalosos ou podem até chorar incontrolavelmente, especialmente quando há consumo de álcool. São ciumentos e têm pavor de abandono ou rejeição. Tudo é motivo para confusão e brigas. Gostam de expor as pessoas, são excessivamente dramáticos, têm tendências hipocondríacas, são extremamente manipuladores e têm boas habilidades sociais. No início de uma relação, se mostram sempre disponíveis e podem ser muito submissos. São infiéis e desleais em todas as suas relações interpessoais, preferem ter amizades com o sexo oposto, têm sentimentos frequentes de inveja, vazio ou raiva, podem se fingir de bobos, ingênuos, frágeis, a fim de conseguir apoio, a fim de conseguir um cavaleiro branco para cuidar da pobre donzela em apuros, que teve uma vida terrível e que foi humilhada pelo ex-marido, que foi abandonada pelo pai do filho dela. Muitas dessas histórias são histórias mentirosas e inventadas, e são pessoas muito exibicionistas e teatrais. É comum que você se sinta envergonhado e que tenha que com frequência chamar atenção. Não faça isso, isso não é apropriado. Você não está agindo de acordo com o que pede a situação. Então isso é muito comum, o histriônico causar uma grande vergonha
naquela pessoa com quem ele está em certo ambiente público. É muito importante ressaltar que, para quem conhece o histriônico só de relações interpessoais menos íntimas, a pessoa vai ser chamada talvez de doidinha, mas de um jeito um pouco mais carinhoso. São aquelas pessoas que tendem a ser a alma da festa. São muito efusivas, muito gregárias, muito extrovertidas. Onde tem o histriônico, não existe aquele silêncio tenso no ar, aquela atmosfera de tensão quando duas pessoas não sabem muito bem o que falar, pois o histriônico sempre tem tudo na ponta da língua. Então, divertidíssimos, animadíssimos, com frequência são pessoas agitadas e que alegram o ambiente. O histriônico, além dos sintomas que eu descrevi aqui, também exibem sintomas de transtorno de déficit de atenção, a agitação, dificuldade em cumprir horário, a dificuldade em se concentrar em algo que exige um pouco mais de atenção e intelecto. São indivíduos muito superficiais, que têm aversão a detalhes, então eles gostam de coisas sempre muito simples, tudo já mastigado e pronto para ser interpretado, e são pessoas que têm uma visão de mundo que se baseia muito no sexo. Então o histriônico ele usa o sexo como maneira de obter vingança contra ex-namorados. Muitas vezes transam com alguma pessoa que tem contato com o ex-marido ou com o marido. São pessoas que usam o sexo para obter validação pessoal. Apesar de todo esse comportamento extrovertido, o histriônico tem uma autoestima muito baixa, muito, muito baixa. E é através do sexo, do se sentir desejado, é que ele consegue ter um senso de eu tenho algum valor. Um histriônico, quando fica sem atenção, pode inventar histórias cada vez mais dramáticas e com detalhes exagerados, porque o objetivo do histriônico é que as pessoas prestem atenção nele. E à medida que as pessoas se cansam de suas histórias fantásticas, o histriônico é obrigado a recorrer a táticas cada vez mais exageradas e invasivas para obter essa atenção que ele tanto necessita para viver. O histriônico tem crenças a respeito de si próprio que não são condizentes com a realidade do transtorno. Vamos dar uma olhada em que crenças são essas. Sou interessante e excitante. Para ser feliz, preciso da atenção dos outros. Nada sou se não impressiono as pessoas. Se não gostam de mim, não prestam. Sou o centro das atenções. Sentimentos e intuição são mais importantes que planejamento racional. Se não entreter as pessoas, perceberão minhas fraquezas. Preciso ter ótimo desempenho sexual ou ficarei sozinha. Essa parte de sentimentos são mais importantes que fatos tem um impacto muito importante nas relações conjugais. Assim como o borderline, o histriônico tende a ver o mundo em extremos, em preto e branco, em 8 ou 80, e dificuldade em ver os vários tons de cinza entre os extremos. O que acontece? Quando o histriônico é contrariado, ele não aceita ser contrariado. Quando ele é criticado, ele não aceita ser criticado. Ou quando a atenção que ele acredita que lhe é devida é dividida com os outros, a pessoa passa de o salvador, o cavaleiro branco, o mocinho, o amado, para o crápula, o ciumento, o controlador, o machista, o abusivo. E o histriônico tem muita dificuldade em avaliar os fatos da maneira como eles são. Os sentimentos vão definir as condutas que o histriônico irá tomar daquele ponto em diante. Então, a partir do momento que ele desvaloriza o parceiro, o histriônico é capaz de tudo. Depois do divórcio, a alienação parental é quase uma regra. É muito comum as falsas acusações de estupro de vulnerável para afastar o pai da criança, e um estudo muito interessante da década de 80 mostrou que a maioria das falsas acusações
eram cometidas por indivíduos histriônicos, paranoides ou borderlines. O indivíduo histriônico tem uma série de comorbidades que podem estar ligadas ao transtorno. Além da impulsividade referente ao álcool, a impulsividade do histriônico também se reflete na bulimia, se reflete na tricotilomania, ou seja, aquela compulsão em arrancar os próprios cabelos. Transtornos somatoformes também são muito comuns. Então, quando o indivíduo fica sem atenção ou é contrariado, ele pode começar a sentir dores misteriosas na nuca, pode sentir queimações no estômago, queimações no canal vaginal, que pode ser confundido com a infecção urinária, mas todos esses sintomas derivam do psicológico e afetam no físico do paciente que sofre de TPAH. É comum que esses pacientes procurem o consultório após uma decepção amorosa e os sintomas de depressão, quando são rejeitados, é muito grande. Então essas pessoas procuram o psiquiatra para mitigar aqueles sintomas de depressão, vazio e ansiedade decorrente da dissolução da relação. Depois que esses sintomas se amenizam, ou quando o histriônico encontra uma nova vítima para continuar com o ciclo de seduz, idealiza, desvaloriza, difama e destrói, ele procura uma outra vítima e ele para totalmente com o tratamento. De acordo com o CID-10, um dos pontos muito importantes quando estamos lidando com um indivíduo histriônico é a recusa em aceitar que eles têm algum problema. O problema é sempre o outro é que não consegue entender a visão dele de mundo, é o outro que não consegue aceitar que ele é um indivíduo que é o centro das atenções e, portanto, é inveja da parte das outras pessoas que apontam um comportamento que é disfuncional, um comportamento apresentado por esse indivíduo que não é correto. Então, o desprezo por diagnósticos é uma marca característica do TPAH. O problema é o mundo, ele não, ele é perfeito e é uma pessoa super bem resolvida. Alguns psiquiatras acreditam que o transtorno de personalidade histriônica é a variação da psicopatia feminina. Devido a aspectos genéticos e culturais, uma pessoa que exibe transtornos de psicopata seria diagnosticado como histriônico, né? Esse é um assunto que a gente não sabe muito a respeito para poder afirmar. Um ponto digno de nota que deveríamos esclarecer aqui é que existe uma misandria, ou seja, um desprezo ou ódio à figura masculina no meio psiquiátrico. Por exemplo, se uma mulher chega num consultório psiquiátrico e tem sintomas que a encaixariam, de acordo com o DSM, como uma psicopata, mesmo que os sintomas sejam claramente de psicopatia, o psiquiatra tende a diagnosticar aquela mulher como sendo uma histriônica ou uma borderline. Na prática, isso implica em questões muito significativas. O psicopata ele é perverso, ele é perigoso, ele é assassino, ele deve ser isolado da sociedade e ele não é uma pessoa com quem devamos conviver. A pessoa que tem o transtorno histriônico ou borderline é uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de apoio, uma pessoa que precisa de tolerância por parte da sociedade, mesmo que ele exiba comportamentos destrutivos, e críticas àqueles comportamentos seriam imediatamente taxadas de psicofobia. Então nós temos dois indivíduos apresentando sintomas similares, um é a vítima, o outro é um predador. Então existe sim um preconceito de gênero gravíssimo na psiquiatria, e esse preconceito apenas reflete o preconceito que já existe na sociedade, que tende a ver o homem sempre como o culpado, o errado, o predador, o traidor. Se ele faz algo é porque ele é tóxico, ele é perverso,
ele está contaminado por masculinidade tóxica, mas se uma mulher exibe os mesmos comportamentos e atitudes de um homem, ela teve motivo, ela foi levada ao limite, ela é a vítima de uma sociedade que faz com que as mulheres tenham comportamentos considerados inapropriados. Agora vamos falar aqui um pouco a respeito do transtorno de personalidade borderline, um transtorno epidêmico no mundo moderno, por razões diversas que variam desde política, cultura e falta de estrutura familiar, fatores que estão interligados entre si. E resumindo o que seria o transtorno de personalidade borderline. O border ele tem um padrão de instabilidade. Onde e quando? Instabilidade nas relações interpessoais, especialmente quando confrontados com abandonos reais ou imaginários. Instabilidade na autoimagem, não sabem quem são facilmente influenciados pelo ambiente em virtude do seu senso de identidade difuso. Se estão andando com um grupo de metaleiros, são metaleiros. Se estão andando com um grupo de surfistas, serão surfistas. Se começam a namorar com um homem de determinada religião, podem aderir àquela religião. E instabilidade de humor. Humor que oscila fortemente. Podem estar em um momento eufóricos e logo depois sentindo raiva extrema, irritabilidade, depressão ou até mesmo ideação suicida. Além do fator instabilidade, o border tem também extremos de idealização e desvalorização, 8 ou 80, tudo ou nada, assim como o histriônico, porém de maneira ainda mais intensa, ou você é o mocinho, ou você é o vilão. E durante a fase de desvalorização, é comum que esses indivíduos apresentem comportamentos que sejam muito similares aos comportamentos de um psicopata, embora as motivações internas sejam radicalmente diferentes. Esse indivíduo tem um medo fortíssimo de abandono, real ou imaginário. Geralmente esse medo de abandono tem relação com a sua infância. Muitos foram abusados sexualmente, outros foram filhos de mães narcisistas. Então esses indivíduos não tiveram amor na infância e eles têm uma fome muito grande de carinho. São pessoas extremamente carentes, cujas vidas giram em torno de relações amorosas. Temos também o componente impulsividade. São impulsivos em que área? Sexualmente, são impulsivos em relação ao consumo de drogas, cigarro, bebidas alcoólicas. São também impulsivos ao falar, não têm filtro e não sabem o que é apropriado ou não para ser dito em determinados momentos. E também exercem comportamentos impulsivos / compulsivos em diversas áreas. Podem ter episódios de impulsividade bulímica. A bulimia está fortemente relacionada ao transtorno de personalidade borderline. Podem ter episódios impulsivos de cleptomania, que é aquela compulsão por furtar objetos que geralmente não têm nenhum valor. Compulsividade e impulsividade sexual também são fatores extremamente comuns nesses transtornos. Alguns são anoréxicos. A anorexia também está ligada ao transtorno de personalidade do cluster B. E esses indivíduos exibem outros sintomas, como intolerância à rejeição, intolerância ao tédio, impaciência, usam com frequência sarcasmos e ironias, que são comportamentos passivo-agressivos, são extremamente infantis e sentem um vazio gigantesco dentro de si próprios. E esse vazio pode ser mitigado com dramas, brigas frequentes. Ficar em paz num relacionamento com o borderline é muito difícil, porque eles criam expectativas, você tem que suprir aquelas expectativas. Assim que você soluciona o problema criado por eles, eles irão criar novas e novas e novas expectativas, e a paz nunca será uma realidade prolongada durante a relação. As discussões podem durar durante horas e horas a fio, e durante essas discussões eles irão distorcer a realidade
muitas vezes para te acusar de algo que você não fez, irão usar a projeção, que é acusar você daquilo que eles mesmos praticaram, inclusive infidelidade. E a projeção muitas vezes não é algo intencional, é algo que os borderliners fazem de maneira inconsciente e eles desenterram assuntos do passado com muita frequência para tentar desviar o foco dos problemas que eles têm causado. Vamos dar um exemplo. Você comete um erro pequeno, um erro básico, todos erram, né? Você comete um erro numa relação. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano depois, toda vez que aquele indivíduo cometer atitudes atrozes, antiéticas, imorais na relação conjugal e você cobrá-lo por aquilo, eles vão desenterrar assuntos do passado e distorcer todo o colóquio para tentar fazer você parecer a vítima. Chega um certo momento que o gaslighting, que é criar uma realidade alternativa, é tão grande na relação que o indivíduo começa a duvidar da própria sanidade. Mesmo sendo obviamente a vítima, ele começa a ponderar: será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão errado assim? E é muito comum que esses indivíduos comecem a se sentir culpados, porque as guilt trips, ou seja, aqueles jogos de culpa, são uma arma poderosíssima usada por indivíduos com transtornos de personalidade do cluster B. É muito comum você se sentir culpado por ter sido abusado. E essas relações geralmente são relações de codependência. Um ponto muito importante a ser ressaltado aqui, que mesmo indivíduos que têm excelente autoestima e vieram de lares estabilizados podem vir a desenvolver uma relação de codependência com o border. Como? Ele entra na relação idealizando através do love bombing. Você vai ser o melhor, ele vai falar eu te amo muito depressa, muitas vezes na primeira ou segunda semana. Vocês rapidamente estarão falando de casamento, de família, e você nunca se sentiu assim antes. Aquela relação te dá um conforto muito grande, coloca sua autoestima lá em cima. E de repente, a fase de desvalorização chega e ele começa a criticar tudo que você faz, a te menosprezar, a te comparar negativamente com outras pessoas. Durante brigas, é comum que esses indivíduos se tornem verbalmente abusivos e foquem exatamente naquele problema que você tem na sua vida que mais afeta a sua autoestima. Às vezes um defeito na aparência, às vezes um problema familiar, às vezes um fracasso na sua vida, algo que você não conseguiu atingir, e eles vão atacar aquele ponto para destruir sua autoestima. Porque borderlines não amam, eles fazem reféns. O indivíduo com a autoestima abalada tem uma dificuldade muito maior de sair daquele relacionamento abusivo. Então isso é muito comum no relacionamento com borderlines. Outro ponto extremamente marcante do transtorno são as automutilações e as tentativas ou ameaças de suicídio. Muitas vezes esses indivíduos têm as pernas cortadas, os braços marcados, e a automutilação nem sempre é feita através de cortes. Eles podem se arranhar, se queimar, puxar os próprios cabelos e arrumarem outras maneiras mais sutis de punirem a si próprios, porque esse indivíduo acredita que ele merece ser punido, que ele não merece ser amado, que ele não é digno de estar em um ambiente com pessoas saudáveis. Então esse indivíduo vai criar um falso self, e esse falso self vai ser a persona que ele usa para interagir no dia a dia, porque ele acredita que se ele revelar quem ele é de fato, a verdade irrefutável na mente deles será concluída, isto é, o abandono. Então muitas vezes, com a tentativa desenfreada de evitar o abandono, esses indivíduos acabam provocando aquilo que eles mais temem e afastando as pessoas deles. Outro ponto muito comum é o ciúme doentio. O ciúme de ex-parceiros. Muitas vezes as ex-namoradas do atual cônjuge são objetos frequentes de conversa, e a insegurança dessas pessoas é
muito grande. Então você vai viver de passado. Não só o seu passado será trazido à tona com frequência, mas os indivíduos com esse transtorno tendem a empreender campanhas de vilanização contra os ex-parceiros. Tanto que no início da relação, quais são os sintomas mais marcantes? Sexualidade excessiva, muitas vezes de forma ultraliberal e na primeira noite. Vilanizar ex-parceiros. Sempre dirão, fui vítima de um homem cruel, controlador, fui vítima de agressão. Alguns até falam que foram vítimas de estupro, sem que isso seja de fato verdade. O ciúme precoce também é outro ponto que você vai notar muito cedo na sua relação e, às vezes, aquela harmonia instantânea, que o border tem essa capacidade de fazer com que duas pessoas que jamais se conheceram tenham uma intimidade em 7 dias, como se fosse uma intimidade de anos. Então, no início, a vítima vai pensar, encontrei o amor da minha vida. Mas aquele sonho rapidamente se tornará um dos piores pesadelos da vida de uma pessoa que se envolveu com um borderline. Você me perguntou qual que é a causa do meu transtorno. Bom, sem sombra de dúvidas, os meus pais. Como eu te falei, os dois são narcisistas. Eu comecei a beber, comecei a me cortar, comecei a ficar cada vez pior. E ela pegou, me levou arrastada pro psiquiatra, só que eu recebi o diagnóstico errado, porque como eu tinha medo de julgamento, eu tinha medo de falar desse meu lado promíscuo, as coisas que eu aprontava e tudo, só falava da parte que eu me sentia deprimida, e ele me diagnosticou com depressão. Então, a minha mãe, ao mesmo tempo que ela foi negligente, ela foi muito filha da puta, porque quando a gente fala de mãe negligente, a gente pensa, a pessoa quando negligencia, ela não trata bem nem trata mal, só deixa largado, né? Quem me dera se fosse assim. A minha mãe conseguiu ter essa proeza de, ao mesmo tempo, me abandonar e me tratar mal. Eu sinto um vazio muito grande dentro de mim. Eu não tenho personalidade própria, não tenho a minha identidade própria, e eu sempre preciso ter alguém perto de mim para conseguir ser alguém, sabe? E essa é uma das razões pela qual eu não suporto o abandono. Porque não é só a pessoa que vai embora, é como se eu mesma fosse embora, assim, digamos. Porque eu preciso ter uma pessoa do meu lado para me legitimar. E quando essa pessoa vai embora, eu acabo ameaçando me ferir de alguma forma. Eu faço chantagem emocional também. E tenho oscilações de humor muito bruscas. Tipo, agora eu tô bem, daqui a pouco eu posso estar extremamente deprimida ou com muita raiva, uma ira muito grande. E é uma raiva muito desproporcional à situação, geralmente. Ou às vezes também não acontece nada e eu sou tomada por uma raiva gigantesca. Fico querendo bater e xingar as pessoas. É isso. Como eu te falei, atualmente eu tô num relacionamento e eu estou me dando bem com essa pessoa, mas eu vivo falando pra ele que se um dia ele me largar, eu vou me matar. É isso que eu falo pra ele, direto. Eu faço a pessoa se sentir um lixo extremamente mal. Bom, uma vez eu tive uma discussão muito feia com meu ex-namorado e eu sabia que a fraqueza dele era a autoestima e a outra eram os pais, que já tinham morrido. Aí eu acabei falando assim pra ele, eu falei, olha pra você, você é personal, trabalha numa academia e tá gordo. Ou seja, você já é burro pra caramba, não fala coisa com coisa, ainda por cima engordou, não sabe foder, tem pau pequeno, que mulher vai te querer? Se você pelo menos tivesse grana, né? Alguma mulher ainda poderia olhar pra você, mas você não tem nada. Não tem
dinheiro, não tem inteligência, não tem beleza, sabe? Não sei o que eu tô fazendo com você. Eu acho que seus pais morreram foram de desgosto, devem estar lá se revirando no túmulo agora, sabe? Suas irmãs que estão vivas e moram no mesmo quintal que você, não prestam nem pra te dar parabéns. Pra bater lá na sua porta e ver como você tá quando você tá doente, sabe? Foi isso que eu falei pra ele quando eu tava na intenção mesmo de machucar ele. Era uma pessoa que me amava absurdamente de manhã, depois do café eu já era mais ou menos relevante, depois do almoço eu não prestava, à tarde eu era tudo que ela tinha na vida e à noite ela só queria dormir porque estava muito cansada. Estamos num relacionamento e eu percebi algo muito curioso, senhores, que eu não sei se é uma característica enquadrada no transtorno borderline, limítrofe, ou que diabo chama essa porcaria, mas ela sempre mudava quando estava inserida num contexto social. É como se ela tivesse uma necessidade absurda de ter a aprovação do meio. Porque essa necessidade de aprovação do meio, de aceitação, lembra uma carência muito grande, uma necessidade de apoio. E eu realmente não entendo isso até hoje e não quero entender. Eu descobri que borderlines você não usa lógica porque eles não têm lógica. É uma pessoa que, em seus momentos bons, era muito boa, ela era muito afetuosa, atenciosa, preocupada, mas toda vez que ela se inseria em algum meio social, ela se transformava. Ela pega o outro, pega a personalidade do outro e tudo. Elas não têm valores fixos, elas não têm apreços fixos, elas ficam em constante mudança. E a constante mudança não é como as pessoas erroneamente atribuem ao transtorno bipolar. Não, são mudanças de personalidade. Tanto é que é um transtorno de personalidade. Eles começam a ver coisas exageradamente, começam a criar coisas nas suas cabeças. Você fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? E eu descobri uma coisa, senhores, é uma hipótese. O borderline ele descarta você quando ele já se substituiu. Se ele tiver alguém para suprir a ideação dele, a carência dele, aquilo que ele está inventando na cabeça paranoica dele, aí ele vai começar a te destruir, ele vai começar a te difamar, como eu fui quase preso, fui quase internado no SAMU depois de uma crise suicida que eu tive, que eu descobri que apesar de toda a minha paciência, ela tinha alegado para mim, não, estou com uma crise, eu não sei o que eu quero, me deixa um pouco sozinha. Passou um breve intervalo de tempo, ela já estava conversando com diversos caras com fins de relacionamento afetivo e eu esperando, senhores, a crise passar, a ideaçãozinha passar, as confusões, que eu já estava tão acostumado com essas confusões, com essas crises, agressões físicas, agressões verbais, eu não vou nem mencionar, porque acho que vocês já estão tão acostumados com isso também. Era diário isso, era, meu Deus, como é que eu às vezes me pergunto como é que eu sobrevivi a tudo isso. Quando eu finalmente me toquei, depois de meses depois, que ela estava com um computador meu, eu abri o computador, abri o web WhatsApp, tinha vários contatos de Tinder lá. Eu achando que ela estava passando por uma crise, mas não, ela estava tentando me substituir, como já conseguiu. No final das contas, ela mandou a polícia me prender, colocou uma medida protetiva. A maioria dos meus amigos comprou a história dela achando que eu ia matá-la de fato. Eu estava morto de raiva, eu queria tirar satisfação. Como assim, depois de tudo que eu fiz, você me pede um tempo, eu respeito o seu tempo e você sai para aprontar? Detalhe, um pouco antes de eu descobrir isso, ela tinha falado, não, eu quero namorar com você de novo. Assim, eu passei por aquele momento, mas ela já tinha feito coisas. E estava vindo para mim como se não tivesse feito nada. Tá? Recebi acusações recentes de estar usando um suposto cartão de crédito, pedi para um amigo entrar em contato para esclarecer essa história e ela quase mandou ele tomar no cu. Eles não têm valores fixos, eles não têm sentimentos fixos, eles não amam ninguém, eles não sabem de nada. Eles não sabem o que é amor, eles não sabem o que é dedicação, eles não sabem de porcaria nenhuma. Não sabem, vocês são mero objetos usados para essa loucura e depois vocês vão ser descartados. Pessoas humanas não existem para eles. Existem objetos humanos. Quem vai saciar a minha carência? Quem vai saciar a minha compulsão sexual?
Quem vai saciar a minha ira, a minha raiva, porque eu tenho que estourar em alguém? Eu estou mandando junto a essa gravação alguns recortes de tela dela confessando tudo o que fez e depois de uns tempos me acusando de usar coisas sem sequer ter o trabalho de provar. Sem sequer ter o trabalho de provar. Eu quase me matei depois de todo o trauma, de toda a angústia, de toda a dor, de todas as humilhações, de toda a ordem que vocês imaginarem. Vexação social, vexação moral, vexação íntima, tudo para terminar numa denúncia da Maria da Penha, com 80% dos seus amigos achando que você é um agressor, como paga de ter se dedicado 1 ano e meio a uma pessoa caótica, inconstante, confusa, que humilha, que xinga, que maltrata, que não sabe porcaria nenhuma de nada. E o meu conselho para vocês é: saiam de perto dessas pessoas, porque elas são um veneno, elas são uma cobra. Se elas não matarem vocês agora, elas vão tentar depois. Opine. Faz, pelo amor de Deus, um vídeo sobre MGTOW. É claro, você tem uma sigla, né? Men going their own way. O que eu achava sobre os MGTOW? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de MGTOW, mas eu acredito que a maioria não sabe o que é. Cara, eu tô dando uma estudada nesse negócio aí de MGTOW, né? Que vocês estão falando, já uma cota pra eu falar a respeito. E no fim das contas, eu até tô criando uma empatia pelos caras. Pois bem, a sigla a qual eu me refiro nada mais é do que MGTOW, que significa Men Going Their Own Way. O que você acha dos MGTOWs? O que eu encontrei assim numa pesquisa bem rápida a respeito dessa sigla aí, né, que significa Men Going Their Own Way, que significa homem seguindo o seu próprio caminho. Naná, faz um vídeo sobre MGTOW. Introduzindo bem brevemente o conceito de MGTOW ou MGTOW, como é chamado aqui no Brasil, é nada mais do que Men Going Their Own Way. Há muito tempo, na verdade já tem mais de 1 ano, que muita gente me pede para falar sobre os MGTOWs, ou então MGTOWs. Você sabe o que é MGTOW? É uma sigla para Men Going Their Own Way. Muito tem se falado na internet de um estilo aí chamado MGTOW. Resumindo o MGTOW em 3 pontos: autopreservação, desenvolvimento pessoal e liberdade. Mas por que tantas pessoas são contra o estilo de vida MGTOW? Porque eles querem manter você alienado e escravizado. MGTOW é contra o sistema. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. E vós sois homens livres. O queriam fazer sem liberdade?